Olá, nesta aula falaremos sobre série de pagamentos. Bom, série de pagamentos, nós estamos tratando sempre de, por exemplo, nós fazemos uma compra e vamos parcelar essa compra em várias vezes. Então, o que existem é uma série de pagamentos que serão feitos ao longo do tempo. Bom, mas para que a gente possa tratar da série de pagamentos, vamos observar algumas coisas sobre os juros compostos. Bom, primeiramente, a gente pode se lembrar da fórmula dos juros compostos, onde a gente tem uma relação entre o valor futuro e o valor presente, ou de uma aplicação ou de uma dívida. Então, essa fórmula é escrita da seguinte forma: o valor futuro F é igual ao valor presente P vezes 1 mais a taxa de juros I elevado a N, que é o prazo, o período que ocorre a operação. Então, essa é a fórmula que relaciona valor presente e valor futuro. Sempre que a gente tem um valor presente, ele vai ser remunerado, né? Tanto numa aplicação quanto numa dívida, esse valor vai crescer para se tornar um valor futuro. E a gente pode observar também o fluxo de caixa dessa operação, né? Se a gente estiver analisando uma dívida, ou seja, uma tomada de recursos, essa tomada de recursos ela é representada da seguinte forma: primeiramente, tem uma entrada de caixa, né, isso no período zero, e depois de alguns períodos de tempos, tem uma saída de caixa. É assim que nós relacionamos valor presente e valor futuro, né? Agora, a gente pode ter isso através, não simplesmente de uma saída, ter uma entrada e uma saída, mas podemos ter uma entrada e várias saídas. Ou podemos ter o contrário, né? Várias entradas e uma saída. A gente pode estar representando tudo isso num fluxo de caixa. E é isso que nós vamos estar vendo ao longo dessa aula. Para a gente poder ilustrar melhor isso, vamos observar esse exemplo. Um cliente pede um empréstimo de R$ 15.000 a um banco para pagamento de 4 prestações iguais no valor de R$ 5.000. Nós acabamos de ver um empréstimo de 15 mil que é pago através de 4 parcelas de 5 mil. Isso pode ser representado num fluxo de caixa, onde nós temos na data inicial, na data zero, nós temos uma entrada de caixa, né? Essa entrada de caixa é uma entrada de 15 mil. Essa entrada de caixa está representando justamente o ponto de vista da pessoa que está pegando recursos emprestados, está captando recursos. Depois disso, ao longo de 4 períodos de tempo, nós vamos observar 4 saídas de caixa, 4 saídas, cada uma delas com um valor de R$ 5.000. Então, isso que nós observamos foi o ponto de vista do tomador de recursos. Se nós observássemos o ponto de vista do credor, aquela pessoa que está emprestando dinheiro, o fluxo de caixa seria exatamente o contrário, né? Primeiramente, a pessoa observa uma saída de caixa e depois 4 entradas de caixa, né? Quando o dinheiro é devolvido para o credor. O valor presente de uma série de pagamentos é o valor presente de cada uma das prestações. Então, o valor presente P é igual a PMT, que é a prestação, dividido por 1 mais I elevado a 1. Então, a gente pegou o fluxo de caixa do instante 1 e trouxe o valor presente. Mais o próximo fluxo de caixa, então, a próxima prestação, então, mais PMT, dividido por 1 mais a taxa de juros I ao quadrado. E a gente segue assim, até que a gente tem a última prestação, que ocorre no período N, então a gente pega essa prestação, PMT, e divide por 1 mais a taxa de juros I, elevado a N, porque a gente está trazendo N períodos de tempo para trás. Bom, então os fluxos de caixa, nós podemos fazer uma certa classificação dos tipos de fluxo de caixa. Bom, primeiramente nós podemos observar quanto ao período de ocorrência, né? Então, os fluxos de caixa eles podem ser antecipados ou postecipados.
O fluxo, quando ele é antecipado, ele começa já na data zero. Então, ele começa já com um certo valor a ser pago já na data zero. E quando a gente trata de fluxos pós-antecipados, então essa saída de caixa, no caso quando a gente está tratando de um empréstimo, ocorre somente depois de um período de tempo. Também quanto à periodicidade. Então, existem certos fluxos de caixa, certas séries de pagamento que são periódicas, né? Então ocorrem sempre no mesmo intervalo de tempo, ocorre um fluxo de caixa, e tem outras que não são periódicas, né? Ocorre um hoje, ocorre um outro numa outra data qualquer. Duração. Séries de pagamento podem ter uma duração finita ou uma duração infinita. Então, duração finita a gente está acostumado, né? De repente a gente paga faz uma compra para pagar em 60 vezes. Mas quando a gente está tratando de alguma coisa infinita, às vezes não parece muito razoável. Mas a gente pode pensar, por exemplo, num aluguel. Se você está alugando um imóvel ou qualquer outro bem, né, aquele fluxo de caixa pode ocorrer indefinidamente. Então, se você é o proprietário, você pode estar recebendo um fluxo de caixa indefinidamente. Então, a gente considera que é uma série de pagamento infinita. E ainda quanto aos valores, né? Então, os valores podem ser constantes ou podem ser variáveis. Então, nós observamos que existem muitas informações sobre uma série de pagamento que nós podemos estar analisando, né? Então, a gente vai ter que considerar apenas algumas delas, né? Se a gente for considerar todas, a gente vai ter uma complicação muito grande para resolver os nossos problemas. Então, o que nós vamos fazer é nos restringir apenas a alguns tipos de séries de pagamentos. E exatamente isso que a matemática financeira costuma fazer. Ela costuma tratar simplesmente de alguns tipos de séries de pagamentos. Então, nós temos séries de pagamentos que são iguais e com termos postecipados. Então, nesse caso, todos os valores das parcelas são iguais e as parcelas começam a ocorrer um período de tempo depois, né? Não começa no período 0, mas sim no período 1. Iguais com termos antecipados. Então, nesse caso, as parcelas também são iguais, né? Todas de mesmo valor, mas elas começam já na data zero. Então, se você comprar um bem dessa forma, já na data zero você já tem que pagar uma parcela. Não uniformes com termos postecipados. Não uniformes, a gente quer dizer que a série de pagamento o valor varia, o valor das prestações não é o mesmo, né? Cada prestação vai ter um valor diferente. E se os termos são postecipados, o que acontece é que a primeira prestação ocorre depois de um período de tempo, ocorre somente no período 1 e não no período 0. Não uniformes com termos antecipados. Então, nesse caso, não uniformes significa justamente que a série, o valor das prestações varia, mas por ser antecipado, o primeiro pagamento ocorre na data 0. Então, esses são os principais tipos que a matemática financeira costuma tratar. Então, para simplificar ainda mais, nós vamos estar considerando simplesmente as séries de pagamentos cujo valor dos pagamentos ou o valor das prestações é constante. Tá? Então, nós não vamos considerar as séries onde o valor das prestações varia, né? Então, somente as constantes. Entretanto, nós vamos considerar tanto as séries de pagamentos antecipadas quanto as postecipadas. Então, por exemplo, achar o valor presente de uma série de pagamentos pode não ser uma tarefa muito fácil, porque muitas vezes existem, por exemplo, 60 pagamentos ou até mais. Então, imagine achar o valor presente de uma série de pagamentos significa justamente achar o valor presente de cada uma dessas prestações. Como cada prestação ocorre numa data diferente, na hora de trazer o valor presente, você vai ter que usar uma equação
para cada um desses termos. Então, é uma tarefa bastante cansativa, seria, né, fazer todas essas contas. Então, felizmente, hoje, nós temos computador e calculadoras que nos auxiliam bastante nessa tarefa, né? Então, existem as calculadoras financeiras, que elas têm algumas funções especiais justamente para fazer esses tipos de cálculos para a gente. E no computador a gente tem vários tipos de softwares, programas, como o Excel, por exemplo, que nos auxiliam a fazer justamente isso. Tem também funções financeiras que vão achar o valor presente de uma série de pagamentos, achar o valor futuro, entre outras coisas. Bom, e simplesmente para a gente reforçar, se a gente fosse tentar encontrar o valor presente de uma série de pagamentos, a gente tem que relacionar o valor presente com o valor das prestações. Então, a gente tem uma equaçãozinha para isso, né? E essa equação, apesar de ser um pouco grande, ela tem muito a ver simplesmente com a fórmula dos juros compostos que a gente já observou na aula de hoje. E o que a gente faz é o seguinte, né? Então a gente tem que o valor presente P é igual a PMT. PMT é a forma como a gente costuma chamar as prestações, justamente porque a calculadora financeira, no geral, ela chama de PMT. Isso aí vem do inglês, que em inglês, prestação, eles costumam chamar de payment. E a calculadora abrevia isso como PMT. Então a gente vai pegar cada PMT, ou seja, cada prestação, e trazer a valor presente. E como que a gente faz para trazer alguma coisa a valor presente? Para achar o valor futuro, a gente multiplica por 1 mais i elevado a n. Para achar o valor presente de um certo valor futuro, a gente divide esse valor por 1 mais i elevado a n. E é isso que a gente vai fazer para cada prestação. Então, para a primeira prestação, a gente divide por 1 mais i elevado a 1. A prestação que está no período 2, a gente divide por 1 mais i elevado a 2. Né? E continua até que na última prestação, último PMT, última prestação, a gente divide por 1 mais i elevado a n. Para encontrar o valor futuro de uma série de pagamentos, então muitas vezes a gente faz, por exemplo, você aplica mensalmente um certo valor e depois de 1 ano, depois de 10 anos, você vai ter um valor acumulado. E quanto é esse valor acumulado? Então, vai ser o valor futuro de todas essas prestações. E como a gente faz para calcular isso? Então, a gente vai observar que o valor futuro é a soma do valor futuro de cada prestação. Então, a primeira prestação, ela é levada a valor futuro por n períodos de tempo menos 1. Então, para levar a valor futuro, a gente vai multiplicar por 1 mais i elevado a n menos 1. Então, a gente continua nesse processo até que a gente vai ter uma certa prestação que a gente vai ter que multiplicar por 1 mais i. Essa é justamente a penúltima prestação. A penúltima prestação ocorre no período de tempo n menos 1. Então, ela vai ser levada a valor futuro apenas por um período de tempo. Então, a gente vai multiplicar por 1 mais i elevado a 1, ou simplesmente 1 mais i. E, para terminar, a gente tem o último PMT, que não precisa ser levado a valor futuro, porque ele já está na data n. E como o valor futuro que a gente está considerando é na data n, ele já está na data n, ele não precisa ser levado a valor futuro. Então, aparece simplesmente mais PMT, e não é multiplicado por nada esse termo. Então, agora vamos observar uma situação onde ocorre justamente isso, o pagamento de um bem através de prestações. Vocês vão observar que algumas informações estão presentes ali, como justamente o valor presente, taxa de juros, número de prestações. Observe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Carlos. Vai se mudar, Gustavo? Eu estou precisando comprar um outro apartamento numa região mais tranquila. O bairro que eu moro está muito movimentado.
Toda noite eu acordo ou com barulho de carro ou com alguém gritando. E achou alguma coisa interessante aí? Eu achei aqui uma proposta bem boa. É um apartamento de 60 metros quadrados, numa região bem tranquila. E o valor, qual que é? O valor é R$100 mil à vista, mas eu posso financiar em até 60 meses e daí eu pago uma taxa de juros de 12% ao ano. É uma boa proposta. É sim, eu estive falando com o corretor, agora na hora do almoço eu vou dar uma olhada, eu e minha esposa. Então nós observamos que Gustavo ele está pensando em comprar um imóvel e o valor desse imóvel é R$100 mil. Algumas outras informações também foram apresentadas, como o número de prestações. Esse imóvel pode ser financiado em 60 prestações mensais a uma taxa de juros de 12% ao ano. Então vocês podem observar que todas essas informações são as informações necessárias para que se descubra, por exemplo, o valor das prestações. Então a partir desse momento poderia ser calculado o valor das prestações, né? É simplesmente isso que é feito. Quando você vai comprar um bem, o valor à vista, é claro que já é conhecido, o número de prestações, muitas vezes você consegue negociar juntamente com o vendedor em quantas parcelas vai ser feita a venda, e a taxa de juros já é uma coisa que é imposta, nós simplesmente recebemos. Mas a partir desses valores é possível calcular o valor das prestações. A HP12C e as teclas financeiras. Então, a HP12C é uma calculadora financeira que ela tem justamente algumas teclas que são especiais, que são essenciais, que nós vamos estar utilizando, né, a partir desse momento. Então, são 5 teclas, as teclas mais importantes. Então, primeiramente, nós temos uma tecla, vamos observar as teclas que estão no canto superior esquerdo da calculadora. Primeiramente, nós temos a tecla N. N é o período de tempo, é o prazo. Então, se você compra, por exemplo, um apartamento para financiar em 60 vezes, então o N é 60. Depois disso, a gente tem I. I é a taxa de juros. Então, no caso, por exemplo, se a taxa for de 1% ao mês, então você simplesmente teria que colocar essa informação ali para o I, que é a taxa de juros. Observem que o N, se o N for informado em meses, é claro que a taxa de juros também deve ser informada ao mês. Depois nós temos a tecla PV. Bom, PV vem do inglês, né, é o valor presente. Valor presente em português seria VP, mas em inglês é Present Value. Então, fica PV. Então, ali você vai inserir o valor presente. Depois nós temos a tecla PMT. PMT seria prestação. É claro que vem do inglês, que é Payment. Então, fica PMT. Então, nessa tecla, ela é usada para inserir o valor da prestação. E, finalmente, nós temos a tecla FV. Então, essa tecla FV é usada para digitar, para colocar ali, inserir na calculadora o valor futuro. Então, o valor futuro para a gente seria VF, em inglês é Future Value. Então, FV. Então, essas são as 5 teclas com as 5 informações. Mas o que acontece, no geral, é que nós não temos as 5 informações. Nós dispomos apenas de 4 informações e, a partir dessas 4 informações, nós queremos calcular uma. E é exatamente isso que é feito na calculadora, né? A gente vai inserir 4 informações e, depois disso, a gente pergunta a 5ª informação. E, a partir disso, a gente vai obter a resposta. Então, a gente pode colocar, por exemplo, o valor presente, o valor futuro, o período, a taxa de juros, a gente coloca tudo e pergunta simplesmente qual o valor das prestações. E a calculadora responde isso para nós. O Excel e as funções financeiras. Então, o Excel ele também possui funções financeiras justamente que vão nos ajudar a calcular
tudo aquilo relacionado a um fluxo de caixa, valor presente, valor futuro, entre outras coisas. Então, vamos observar as funções do Excel. VP. A primeira função que aparece aí é a função VP, que calcula o valor presente. Essa função ela recebe 4 argumentos. Primeiramente, deve ser colocado a taxa de juros, depois o número de períodos de tempo, depois o pagamento, que é justamente a prestação, e depois o valor futuro. Colocando esses 4 argumentos, o que essa função retorna é justamente o valor presente. Todas as outras funções fazem exatamente a mesma coisa, né? A próxima função é VF. O que ela faz é calcular o valor futuro. Depois a gente tem a função PGTO, que seria pagamento ou prestação. Então essa função calcula o valor da prestação. Depois a gente tem NPER, que é o número de períodos, ela calcula exatamente isso, né, o número de períodos de tempo. E por fim, a função taxa, onde a gente vai informar o número de períodos, o pagamento ou prestação, o valor presente e o valor futuro, e ela calcula a taxa de juros. Essas 5 funções financeiras estão relacionadas a uma série de pagamentos. Então, numa série de pagamentos, nós temos 4 informações e uma nós não temos. Portanto, cada uma dessas funções, ela sempre recebe 4 argumentos, que é justamente as 4 informações que nós dispomos. Nós temos 4 informações, uma nós não temos. Aquela que nós não temos é justamente o que é calculado pelo Excel. Valor futuro de uma série de pagamentos. Então, uma série de pagamentos, ela sempre pode ser uma série antecipada com uma série postecipada. Então, a diferença entre esses dois tipos de série é que uma série antecipada, ela já começa com uma prestação já na data zero, enquanto que as prestações, quando são postecipadas, a prestação só começa a partir do período 1. Então, nós vemos um certo fluxo de caixa que está ocorrendo ao longo do tempo. Esse tipo de fluxo de caixa, ele é um fluxo postecipado, justamente porque a primeira prestação ocorre somente no período 1. Então, essa é a característica de um fluxo postecipado. Começa no período 1 e vai até o período N. Sempre, numa série de pagamentos, a gente considera que tem N pagamentos ou N prestações. Então, no caso postecipado, estamos começando no período 1 e indo até o período N. Para a gente agora poder observar isso, e utilizar justamente para calcular o valor futuro de uma série de pagamentos, vamos observar este exemplo. Um empresário que pensa muito no futuro costuma guardar dinheiro para a sua aposentadoria. Ele guarda R$300 por mês num investimento que proporciona uma taxa de juros real, descontando a inflação, de 0,5% ao mês. Os planos deste empresário são de realizar depósitos mensais ao longo de 45 anos, 540 meses. Ele sabe que depois de 45 anos terá uma quantia superior a R$800 mil. Então nós observamos agora que este empresário estava aplicando R$300 por mês ao longo de 540 meses. O fluxo de caixa disso, então, vai ser representado por 540 saídas de caixa. Cada saída de caixa tem um valor de R$300. E depois de tudo isso, dessas 540 saídas de caixa, o que nós vamos observar é justamente uma entrada de caixa. Porque depois de 540 meses, o que esse empresário vai fazer é resgatar esse dinheiro para poder utilizar na aposentadoria dele. E ele pega esses recursos, sempre ressaltando que eles foram aplicados, e a taxa de juros que rendia essa aplicação era uma taxa de 0,5% ao mês. Mas lembrando que
ressaltando, reforçando que essa é uma taxa de juros real. A taxa de juros real é uma taxa já que está desconsiderando a inflação. Então, a gente está considerando simplesmente o rendimento real. Sempre que a gente faz uma aplicação, o importante é a gente considerar o rendimento real para a gente ver quanto a gente passou a ter, e em termos de valores monetários atuais. Então, é isso que os juros reais vão estar nos mostrando. Então, o que ele consegue ao final desses 540 meses é justamente um valor, como ele diz, superior a R$800 mil. Então é interessante observar isso, que poupando uma quantia pequena todo mês, é possível acumular uma grande quantia ao longo de vários anos. Bom, mas para a gente continuar isso, vamos observar como que a gente faz essas contas usando a calculadora HP12C. Então, primeiramente, o que a gente vai ter que fazer é considerar que existem várias prestações, E qual o valor dessas prestações? É de R$300. Mas como cada prestação representa uma saída de caixa, a gente tem que informar isso para a calculadora. Então, a gente tem que falar que, periodicamente, existe um fluxo de caixa de menos R$300, porque é uma saída de caixa de R$300. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar um botão da calculadora que é o CHS, que é do inglês Change Signal, que é a função que muda sinal. Então, a gente vai digitar 300 na calculadora, que é o fluxo de caixa, depois a tecla CHS, que é para mudar o sinal, e depois PMT. Pronto, já está gravado ali na calculadora que as parcelas são de R$300 e que é uma saída de caixa. Depois disso, a gente informa para a calculadora a taxa de juros. Como a taxa de juros é de 0,5%, a gente digita 0,5 e pronto, a calculadora já sabe que a taxa de juros é de 0,5%. Depois disso, a gente precisa informar também o número de períodos de tempo. Então, são 540 meses. Então, a gente digita 540N. Bom, falta informar também o valor presente. O valor presente, bom, ele não tinha nenhum saldo inicial na aplicação. Nós estamos assumindo que esse empresário não tinha nenhum saldo inicial. Então, o valor presente é 0. Então, a gente coloca 0 PV. E agora, a gente já entrou 4 informações. A gente quer saber o valor futuro. O que a gente faz é simples. Simplesmente apertar a tecla FV. Depois disso, a calculadora nos responde com o valor 826.797,78. Então, nós vimos o cálculo sendo feito na calculadora, E a gente viu que é razoavelmente simples. O único cuidado que deve ser tomado ao colocar os valores na calculadora é o cuidado de mudar o sinal quando for necessário. Então, tem alguns fluxos de caixa que são positivos, esse deve estar com sinal positivo, e quando o fluxo de caixa for negativo, o sinal deve estar negativo, então a gente usa a tecla CHS. Bom, mas vamos observar como que a gente resolveria esse problema no Excel. Bom, primeiramente a gente tem os nomes aí que foram colocados, PMT, que é a prestação, I, que é a taxa de juros, N, o período de tempo, o valor presente PV e o valor futuro FV. Aí são nomes que você pode colocar o nome que você bem quiser. Agora são colocados os valores, O valor da prestação é de R$300, a taxa de juros de 0,5 ou 0,50% ao mês. O N, que é o número de períodos, é de 540 meses. O valor presente é 0, como a gente já tinha obtido anteriormente. E agora a gente usa a função VF, que calcula o valor futuro. E a gente observa o argumento que foi colocado.
Então foram colocadas as células B2, que é a taxa de juros, B3, que é o número de períodos de tempo, B1, que é o valor dos pagamentos, o PMT, e depois a célula B4, que é o valor presente, no caso é 0. Então nós vimos como utilizar a calculadora financeira e como utilizar o Excel para obter valores a respeito de uma série de pagamentos. Agora, nós também podemos fazer contas com a mão mesmo, podemos fazer contas e obter vários valores. Claro que para uma série com 60 pagamentos ou com 540 é totalmente inviável. Mas vamos observar um exemplo onde a gente tem um número bem menor de prestações. Observem. Uma empresa aplica anualmente R$100 mil num investimento que lhe proporciona uma taxa de juros de 20% ao ano. Qual será o valor que essa empresa terá ao final de 3 anos? Bom, nós vimos que a empresa aplica anualmente R$100 mil. Bom, e esse dinheiro vai estar rendendo uma taxa de juros de 20% ao ano. Bom, se a gente for observar o fluxo de caixa, então, como não é mencionado nada a respeito das prestações, se é antecipada, se é postecipada, sempre que não menciona nada, nós consideramos as prestações como sendo postecipadas. Portanto, as prestações não começam no período 0, e sim no período 1. E são 3 prestações. Então, as prestações ocorrendo justamente no ano 1, ano 2 e ano 3. E cada uma delas com um valor de R$100 mil. E observem que é uma saída de caixa. A empresa está aplicando, então ela está desembolsando, ela está tirando aquele dinheiro, entregando ao banco, entregando a algum lugar que vai estar aplicando os recursos, e esse dinheiro vai ser devolvido ao final de 3 anos. Então, no período 3, que é justamente quando é feita a última aplicação, existe também um resgate, que é o resgate do valor total acumulado. Então, este é o fluxo de caixa. Vamos observar agora como é que ficam as contas e como que a gente pode calcular o valor futuro. Então, nós temos que o valor futuro, ele é o valor futuro de cada uma das parcelas. Então, para calcular o valor futuro da primeira parcela, ele é o valor da parcela, que é o PMT, vezes 1 mais I ao quadrado, porque a primeira parcela ocorre no ano 1 e vai ter que ser levada a valor futuro até o ano 3. Do ano 1 ao ano 3 são 2 períodos de tempo, então a gente leva a 2. Mais PMT, a próxima prestação, vezes 1 mais I elevado a 1. Então a gente multiplicou aí por esse fator de capitalização, porque do período 2 até o período 3 existe apenas um período de tempo, então está elevado a 1. E o último pagamento já ocorre no período 3, no ano 3. Então a gente não precisa levar ele a valor futuro, então fica simplesmente PMT e não precisa multiplicar por nenhum fator para corrigir esse valor. Então a gente pode colocar o valor do PMT em evidência, e lembrando que o PMT, a prestação que é paga anualmente, é de R$100 mil. Então o valor futuro é igual a R$100 mil, que é o valor da prestação, vezes. A gente substitui aí o valor da taxa de juros. Então a gente tem 1 mais 0,20 ao quadrado, lembrando que a taxa de juros é de 20% ao ano, então isso é 0,20 e ao quadrado. Mais 1 mais 0,20 elevado a 1, mais 1. Bom, fazendo as contas, nós observamos que nós temos 100 mil vezes 1,44, mais 1,2, mais 1. Então é 100 mil vezes 3,64. Portanto, o valor final dessa aplicação é de R$364 mil. Nós observamos agora que para calcular o valor futuro de uma série de pagamentos, o que nós precisamos fazer foi simplesmente calcular o valor futuro de cada uma das prestações.
Então, é sempre importante a gente desenhar um fluxo de caixa, porque a gente consegue dessa forma visualizar melhor quantos períodos de tempo estão se passando entre duas datas e fica mais fácil para a gente calcular um valor presente ou um valor futuro. Série de pagamentos antecipados. Bom, numa série de pagamentos, como a gente estava vendo principalmente até agora, a gente estava considerando série de pagamentos postecipados. Então, no pagamento postecipado, a gente tem que as prestações elas vão do instante 1 até o instante N. Mas agora nós vamos começar a considerar uma série de pagamentos antecipados. Então, o pagamento antecipado, ele ocorre do instante 0 até o instante N-1. Então, são esses dois tipos que nós temos, né? Série de pagamentos postecipados e antecipados. Mas, a partir de agora, vamos começar a calcular, começar a dar exemplos utilizando uma série de pagamentos antecipados. Então, se a gente considerar uma série de pagamentos com 10 pagamentos antecipados, esses pagamentos começam a ser realizados já na data 0 e são realizados até a data 9. São 10 pagamentos da data 0 até a data 9. Bom, mas agora, como que é o fluxo de caixa disso? Então, se a gente estiver analisando uma tomada de recursos emprestado, primeiramente a gente tem uma entrada de capital na data 0 e as prestações elas começam já a partir da data 0. Então, existe uma entrada de capital e uma saída na mesma data, né? Então, a prestação já começa na data 0 e continuam as prestações até a data N-1. E depois, isoladamente, nós temos um valor futuro, né? Muitas vezes, um desses dois valores pode ser 0, o valor presente ou o valor futuro. Mas, de uma forma geral, uma série de pagamentos antecipados possui um valor presente na data 0, várias prestações que vão da data 0 até a data N-1 e depois um valor futuro na data N. Então, para calcular o valor presente dessa série de pagamentos, a gente vai ter que trazer cada um dos fluxos de caixa a valor presente. Então, o valor presente, P, ele vai ser dado pelo valor da prestação na data 0, mas como essa prestação já está na data 0, ele já é um valor presente. Então, a gente não precisa trazer o valor presente. Então, é simplesmente a primeira prestação mais a segunda prestação ocorre na data 1. Então, vai ter que ser trazido para trás um período de tempo. Então, a gente vai pegar a prestação e vai dividir por 1 mais a taxa de juros I elevado a 1, ou simplesmente 1 mais I. Depois a gente segue, vai na sequência, e a última prestação ocorre no período de tempo N-1. Então, no período de tempo N-1, o que a gente vai ter que fazer para trazer até a data 0, a gente vai ter que pegar o valor dessa prestação e dividir por 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N-1. Por fim, a gente tem ainda um valor futuro. A gente tem que trazer esse valor futuro a valor presente. Então, vai ficar F, que é o valor futuro, dividido por 1 mais I elevado a N. O valor das prestações de uma série de pagamentos antecipados. Então, até agora, nós já calculamos o valor presente, o valor futuro, mas nós podemos também calcular o valor das prestações. Então, muitas vezes nós temos ou um valor presente ou um valor futuro, e a partir daquele valor, calcular o valor da prestação. Vamos a um exemplo. Uma pessoa compra um aparelho de DVD cujo valor à vista é de R$200. A loja oferece a possibilidade de financiar a compra em 3 parcelas antecipadas, uma mais 2, utilizando uma taxa de juros de 10% ao mês. Vamos calcular o valor das prestações. Então, observem que agora nós estamos tratando de uma série de prestações ou de pagamentos antecipados, né? Então, eles já começam na data 0. Então, aí são 3 pagamentos antecipados. Então, vamos primeiramente calcular o valor na calculadora financeira. Como a série é de pagamentos antecipados, nós vamos ter que informar isso à calculadora.
Para fazer isso, nós apertamos a tecla G e depois a tecla 7 na calculadora financeira, na HP12C. Pressionando a tecla G, a gente faz com que a tecla 7 passe a ter uma outra função. Porque em azul, ali na tecla 7, está escrito BEG, de Begin. Depois de pressionar G7, a gente vê que aparece escrito Begin no visor da calculadora financeira. Depois disso, nós podemos digitar os valores como nós estamos acostumados. Então, a gente digita 200, esse é o valor presente, então esse é o PV, 200 PV. A taxa de juros é de 10% ao mês, então a gente digita 10I. O número de prestações são 3, então 3N. E depois, o valor futuro é 0, porque não vai haver nenhum saldo residual. Então, 0 FV. Agora a gente pergunta para a calculadora quanto vale a prestação. Então, a gente digita tecla PMT. E o valor que ela nos responde é de menos 73,11. Então, como nós estávamos tratando de uma série de pagamentos antecipados, nós tivemos que informar isso para a calculadora, porque se não informar nada, ela já considera que é uma série de pagamentos postecipados. Então, a gente teve que colocar a calculadora no modo Begin, apertando as teclas G7. Agora, vamos ver como é que fica isso no Excel. Bom, então, primeiramente, a gente insere todos os valores. Então, o N, que é o prazo, o período de tempo, é 3. O I, taxa de juros, é de 10% ao mês. O valor presente é de R$200 e o valor futuro é 0. E aí a gente usa a função PGTO, que é pagamento ou prestação. E a gente coloca os argumentos corretos, só que depois de colocar todos os argumentos, a gente colocou B2, que é a taxa de juros, B1, que é o prazo, B3, que é o valor presente, e B4, que é o valor futuro. A gente colocou ainda 1. Esse 1 informa para o Excel que a gente está calculando uma série de pagamentos antecipado. Então, para a gente considerar uma série de pagamentos antecipados no Excel, todas as 5 funções que nós vimos, elas recebiam 4 argumentos. Agora, não vão receber apenas 4 argumentos, todos separados por ponto e vírgula. Cada função vai receber 5 argumentos. Os 4 que já recebiam e mais um último argumento, que é o número 1. Esse número 1 vai estar informando que a gente está trabalhando no modo antecipado. Agora vamos observar como que a gente pode resolver esse problema fazendo contas, sem o auxílio de nenhuma outra ferramenta. Vamos ver. Então a gente vê que a gente está relacionando o valor presente com o valor das parcelas. Então o valor presente P é igual ao valor das parcelas, PMT, vezes 1, mais 1 dividido por 1 mais I, mais 1 dividido por 1 mais I ao quadrado. Esses termos são utilizados para trazer cada prestação a valor presente. Substituindo os valores, a gente vê que o valor presente é de R$200, o PMT, a prestação, é a nossa incógnita, e a taxa de juros é de 10% ao mês. Então, 1 mais a taxa de juros, que é de 10% vai ficar 0,10. Então, 1 mais 0,10 fica 1,1. Então, a gente vai ter aquele termo ali. Logo depois do PMT, a gente tem 1 mais 1 dividido por 1,1 mais 1 dividido por 1,21. Resolvendo esse trecho, a gente fica com 200 igual a PMT vezes 2,735537190. A gente agora pode utilizar isso para encontrar o valor de cada prestação. Então, o valor da prestação é de R$ 73,11. Bom, então nós vimos que nós podemos fazer as contas, tanto usando a calculadora, o Excel, ou fazendo as contas na mão. É claro que para períodos de tempo, quando nós temos poucos períodos de tempo, nós podemos fazer na mão sem muita dificuldade. Mas quando os períodos são muitos, a gente acaba optando por usar sempre a calculadora ou o Excel. Bom, então nessa aula de hoje, nós vimos séries de pagamentos. Então, transações financeiras que podem ser
feitas através de várias prestações, né? Então nós temos as séries de pagamentos antecipadas e as postecipadas. Foram as principais que nós vimos na aula de hoje. Então, para você ter um bom estudo de séries de pagamentos, seguem duas referências. A primeira delas é o livro Matemática Financeira, Aplicações à Análise de Investimentos, do Carlos Patrício Samanez. E aí, nesse livro, o essencial é o capítulo 5, cujo título é Séries Periódicas Uniformes. Nós temos também um outro livro que é Matemática Financeira e Suas Aplicações, do Alexandre Assaf Neto. E aí seria o capítulo 7, que trata de fluxos de caixa. Então, esses dois livros, eles tratam muito bem com vários exemplos. Bons estudos!